RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Todos os domingos, a RSTP leva até si o programa Resenha da Semana, com a análise dos principais assuntos que marcaram a atualidade são-tomense. Resenha da Semana, espaço de promoção da cidadania participativa e da democracia. Seja onde estiver, sinta-se em casa e entre em conexão com a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. Analisar o nosso segundo tema da semana e estamos a falar do programa Cidadania por Investimento, um programa lançado pelo governo que entrou em vigor no dia 1 de agosto com o decreto-lei de regulamentação do programa Cidadania por Investimento, este programa que permite a obtenção da cidadania ou da nacionalidade são-tomense a partir de investimentos ou doação a partir de $90 mil. É um programa que, desde que foi anunciado a sua entrada em vigor, tem havido várias opiniões. Já foi aqui analisado na semana passada as primeiras informações sobre o assunto. A verdade é que ao longo desta semana mais informações foram circulando, nomeadamente um contrato assinado entre o governo e a empresa que vai coordenar todos os pormenores deste processo, e tem também um acordo assinado para receber boa parte, agora falha uma percentagem, mas penso ser, já confirmo, para não atirar aqui números contraditórios, Liberato, ajuda-me, são 56%, certo? 56%. Exatamente, a empresa que irá receber 56% dos investimentos arrecadados no âmbito deste programa, sendo que os outros restantes ficarão para o governo então executar, ou para estas instituições fazerem executar o programa. O primeiro-ministro deu uma conferência de imprensa exclusiva aos órgãos públicos de comunicação social são-tomense, nomeadamente a TVS e a Rádio Nacional, onde pela primeira vez falou sobre este assunto, rejeitando as críticas, disse não entender por que as pessoas estão a criticar tanto este programa, tendo reiterado, no entanto, que é um processo transparente e seguro, com várias medidas para prever o branqueamento de capital ou outras ações ilícitas, sobretudo por parte dos interessados. Por isso, Carlos Semedo, eu começo consigo. Penso que escutou as declarações do primeiro-ministro, também terá visto o contrato assinado entre o governo e a agência Passaporte. Como é que... o que é que Lafare dizer nesta altura, com estas informações todas que se conhece ainda sobre este assunto? Josimar, muito obrigado. Já nos tínhamos pronunciado a semana passada e eu fui muito peremptório e continuo a ser. Não ouvi as palavras do seu primeiro-ministro e não é menosprezo para o seu primeiro-ministro, mas já não me tem interesse nenhum aquilo que esse senhor diz. No entanto, não tem interesse nenhum. Mas, no entanto, eu fui tendo notícias daquilo que a RSTP nos dá. Eu tenho muito maior credibilidade e não é, e passa aquilo que você agora sintetizou. Josimar Afonso, o simples facto de estarem a embandeirar em arco com uma miserável quantia, eu fui verificar, e as situações não são equivalentes com as situações são tomenses. Mas veja-se logo, você agora, e muito bem,
diz-nos que 56% são de uma companhia privada para um direito absoluto do Estado. Esse primeiro-ministro que diga o que quiser. Meu amigo, 56% do rendimento dos 90 mil, 56% são para uma qualquer empresa privada que não é de direito são-tomense, que o Estado de São Tomense não pode controlar, que o Estado de São Tomense não pode prender. 56% e ainda ficam contentes com 46%, tirando as despesas administrativas, tirando as despesas de funcionamento para investimentos em que sector? Ó Josimar, eu sou extremamente crítico. Eu não estou nada orgulhoso, como não estou orgulhoso do nosso país, porque vende-se a nacionalidade. E agora vamos ver. Josimar, se Deus quiser, nós vamos ter saúde e vamos esperar para ver. Eu não percebo porque é que gente inteligente vem dizer que 90 mil para se comprar a nacionalidade de São Tomé é algo de que beneficia o país. E eu volto ao tema quente. Quando Crogo vem investir milhares e não tem, nem sequer pede a nacionalidade e correm com o senhor através de políticas ou através de mecanismos incríveis. Quando o chinês que está no país, que faz ganhar dinheiro aos que estão no país, ganha uma obra internacional, tira-se desta obra para dar a bandidos armados. Agora, sinceramente, eu não estou a desviar-me do termo. Eu estou ativamente contra. E se eu puder defrontar este primeiro-ministro, juridicamente, eu não conheço o contrato, Josimar. Veja-se, está-se a anunciar, quando eu soube que a RSTP anunciou a regulamentação da lei da nacionalidade, eu quis imediatamente vê-la e Josimar colocou-a na plataforma. Já havia um contrato assinado. Desde quando? Porquê? Porque é que tem que ser assim? Que negócios é que estão a beneficiar? Vocês não veem que é a venda da nacionalidade. Já se vendia, como falava Liberato e como eu sempre disse, a bandeira dos navios de São Tomé e Príncipe para fazerem tráficos de droga, que em São Tomé não beneficia nada. O espaço aéreo de São Tomé não é rentável para São Tomé e agora, miseravelmente, veja-se, Malta tem algo de quase equivalente, que é um país offshore quase todo, que praticamente tem um território menor do que São Tomé, não é? Vende por 1.400.000 e não sei quantos mil. A Bulgária e os outros são 3 países ocidentais, mas desvirtuam a finalidade. Porquê é que também o primeiro-ministro não anuncia a venda da bandeira nacional? Porquê é que não anuncia a venda na feira do hino nacional? Porquê é que tem que ser a nacionalidade são tomense? E vocês vão ver, o Bano atira-se ao ar a dizer são 180 milhões, nós nunca ganhámos tanto dinheiro com isto. Meu caro amigo, nomeie-se o governador do Banco Central, ponha-se uma política de juros inferior a 2 dígitos, 3, 4, 5, 6, 7%, e a ver que os empresários são tomenses, as universidades são tomenses, os agricultores são tomenses, têm acesso aos créditos e podem começar a desenvolver o país. Eu não concordo com nada disso, nem me interessa o que esse primeiro-ministro diz, que vai soar tudo a falso e mais uma vez a negociata. Saibam quem é esta empresa, qual passaporte, qual carapuça. Você já viu alguma vez em Portugal alguma empresa que não seja estatal, controlada pelo Estado? Bom, também depois vai começar a ver outra coisa, Josimar. Quando começarem a ver os conflitos acerca de quem é que deve ter a nacionalidade e não ter, terão os nossos tribunais preparados para resolver esse tipo de conflitos? O primeiro-ministro não está a pensar nisso, só estão a pensar nos 90 mil, que é um pobre coitado do iraniano, ou de um chinês, ou de um... Eu nem sei se há algum sul-coreano ou norte-coreano. Vamos ver. Eu gostaria de saber depois essa... E depois, outra coisa. Se nós aqui em Portugal, meus caros amigos, que temos um sistema de controle Schengen, que teremos um sistema de Interpol a funcionar, não conseguimos controlar o branqueamento de capitais, há milhões de fugas. O sistema bancário aqui é extremamente agressivo. O sistema bancário São Tomé não é... Vocês acham? Estão a brincar com coisas sérias. Uma vez mais, mesmo. Portanto, você já viu que eu sou extremamente crítico e eu estou à espera de voltar a criticar os resultados. Eu só vejo aspectos negativos nesta venda absurda, mesquinha, pobre,
da nacionalidade são tomense. Eu tenho vergonha disso. Obrigado, Carlos Semedo. Já constatamos a sua oposição a este programa. Marcelino Marques, qual a sua leitura e como é que viu também estes esclarecimentos e garantias trazidas pelo primeiro-ministro não o deixam tranquilo quanto à execução deste programa? Sobre essa questão da nacionalidade, muito honestamente, Josimar, eu quando vi a informação, a conferência de imprensa que o primeiro-ministro deu e a explicação que dava sobre esse assunto, muito sinceramente, com todo o respeito que deve ter pelos órgãos que nos representam, eu disse, os nossos governantes perderam o respeito e perderam a vergonha mesmo. Eu enfatizo que os nossos governantes perderam o respeito e perderam a vergonha. Essa ideia, e nos moldes em que foi criado, traduz-se numa estratégia de líderes preguiçosos e que não conseguem identificar oportunidades de negócio para o país e para fazer crescer o país. E nós estamos a falar de um país que perdeu, segundo as estatísticas, cerca de um terço da sua população. Mesmo diminuindo a população em São Tomé e Príncipe, os nossos governantes não estão a ser capazes de gerir o país, não têm capacidade. Porque isso só transmite um desnorteio total daquilo que é o rumo que querem traçar para o país. Porque assim, que indivíduo que compra a nacionalidade santomense, que ele identificou, nós não vamos pensar na nossa cabeça, que um indivíduo que saia do Ocidente, ou onde quer que seja, que venha colocar 90, e não são 90 e tal mil dólares para nós, é 40, a percentual daquilo que sobra para São Tomé e Príncipe. É porque ele identificou vantagem nesse negócio. Este não vem aqui comprar nacionalidade porque tem muita vontade em ter a cidadania santomense. Mas o passaporte santomense, dos melhores ou dos mais poderosos do mundo, indivíduo que investe 90 mil euros, que ele identifica terreno fértil nesse país para poder ir buscar os melhores ou para poder utilizar a nossa bandeira para poder chegar aos seus objetivos. Ora, a questão da nacionalidade é questão muito séria. A questão da nacionalidade é uma questão de soberania, é uma questão de alienação da nossa soberania. Por quê? Eu fiz aqui um exercício muito simples. São Tomé e Príncipe tem estatisticamente 100 e tal mil habitantes. Ok? Vamos supor que são 200 mil habitantes. Existe muito dinheiro a circular no mundo. Existem organizações, países, organizações que têm muito dinheiro, que não hesitam em colocar bilhões de dólares ou de euros ao serviço daquilo que são as suas intenções. Vamos fazer um exercício e identificar aonde é que os nossos governantes nos querem colocar. Uma organização ou um conjunto de organizações interessadas em São Tomé e Príncipe, com essa lei, nós perdemos o país. Pode parecer absurdo o que o Marcelino está a falar. Nós perdemos o país. Imagina que consigam entrar 80 mil estrangeiros que adiram a esse processo. Vamos receber os nossos... o Estado vai receber os tal 40 e tal milhões, multiplicando por 100 mil indivíduos. Esses indivíduos abrem um partido político, ou criam, ou apoiam um determinado partido, eles é que governam. Portanto, nós não vamos aqui aceitar, ou não vamos aqui, não nos atirem poeira aos olhos, não façam de nós parvos. São Tomé e Príncipe, vamos entender uma coisa, meus senhores, dirigentes santomenses. A única forma de fazer atrair investimento estrangeiro direto não é com esse mercantilismo, não é com esse mercenarismo político que se cria. Só pode ser de indivíduos que não têm audácia de levar o país para os seguintes caminhos. É assim. A atração do investimento estrangeiro direto faz-se com boas práticas de gestão do país, em matéria de justiça, em matéria de separação de poderes, em matéria de
de criação de projetos estruturais, eu me refiro a hospitais, a aeroportos, estradas, etc. Só isso, e uma aposta no turismo, os nossos governantes deixarem de estar enfatados, arregaçarem as mangas, colocarem as pessoas a trabalhar, nós vamos ver quantas pessoas vão ficar atraídas para Santo Tomé. Não precisa vender nacionalidade. É só nós criamos para Santo Tomé, devolvemos para Santo Tomé. Nesse novo rumo, nesse novo ciclo que se criou para Santo Tomé, depois dos 50 anos de fracasso, olhamos para o país que nós temos hoje e desenhamos um país para os próximos 10 ou 15 anos com o trabalho. Com o trabalho. Uma aposta na agricultura, na pesca, na industrialização do país. Isto é que desde sempre fez os países crescer. Não é a venda de nacionalidade. A venda de nacionalidade é mercenarismo político. Até porque o preço que nós estamos a vender a nossa nacionalidade, eu não queria ser soberbo, porque senão eu adjetivava isso de uma forma, 92 mil euros, e nós não temos 92 mil euros. Nós ficamos com qualquer coisa, o serviço, quando fomos ter o valor net limpo, nós temos aí, estamos a falar que 30 e tal mil euros é que fica para Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe não precisa desse mercenarismo político. Santo Tomé e Príncipe precisam de dirigentes audazes, capazes de identificar que Santo Tomé tem potencialidade, tem pessoas que gostam de trabalhar e que simplesmente precisam de governantes com visão, com capacidade de imaginar um país onde todos possam viver. Portanto, nós não vamos nos iludir, porque este é o caminho, conforme o senhor aí muito bem disse, e que este é o caminho. É o que dizem em Santo Tomé, com a glave na gafa. Porque a Santo Tomé e Príncipe temos, não é o único país, são cerca de 80 países. Estamos a falar, conforme disse aqui o meu colega do painel, o Dr. Carlos Cimento, países organizados, como Portugal. Destacar o fenômeno de imigração, o fenômeno de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Nós conseguimos, acho que estamos numa gaiola e nós não conseguimos identificar o que é o mundo. O mundo é perigoso. Existem laboratórios de engenharia de maldades e que não hesitam em injetar bilhões, contentores de dinheiro para poderem chegar aos seus objetivos. E nós estamos a vender o país dos baratos. Porque eu digo-vos uma coisa, uma organização terrorista, Al-Qaeda ou ETAs em si, arranja 50 mil homens com nacionalidade santomense, nós perdemos Santo Tomé e Príncipe. Mas, Marcelino Marques, é verdade também que o programa prevê mecanismos de controle e fiscalização prévia antes de atribuir a nacionalidade. Seja como for, o mundo do crime é tão perfeito, tão trabalhado e tão tratado, que eu, Marcelino Marques, posso parecer um padre, um indivíduo muito compliance, só para conseguir passar no crivo da análise, da avaliação dessa empresa para ser elegível a ter essa nacionalidade, mas no fundo o objetivo é este que nós precisamos traçar. O mundo do crime então, é quase na perfeito. sua perspectiva, Marcelino, é um não para este programa ou há aspectos que acha que pode-se melhorar para que ele possa depois ser implementado em São Tomé e Príncipe? Na minha perspectiva, Santo Tomé e Príncipe, os governantes de Santo Tomé têm muitos assuntos importantes, estruturais e muito mais fáceis. Mas sobre este assunto, Marcelino, acha que pode-se avançar melhorando ou não? Sobre essa, na minha perspectiva, esse assunto nem devia existir. Na minha perspectiva, e de muitos, esse assunto nem devia existir. Nós temos governantes preguiçosos e que não sabem conhecer o país. Obrigado, Marcelino. Fica a sua posição. Liberato Muniz, na semana passada também já demonstrava a sua rejeição a este programa, não concordando com a forma como ele foi anunciado, a sua entrada em vigor, os termos. A verdade, penso eu, que na altura também não tinha todos os outros elementos ainda, nomeadamente o próprio contrato assinado entre o governo e a empresa, e nem, digamos, a posição oficial do governo, que veio agora através do primeiro-ministro defender o programa, garantindo a sua transparência e segurança, e dizia o primeiro-ministro que não é um processo iniciado por este governo, mas vem desde o 17º governo do MLSTP-PSD, liderado pelo ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Isto diz alguma coisa, o facto de, no fundo, serem 2 governos anteriores e este terceiro
a concretizar o programa, sendo que de partidos diferentes. O que é que isso quer dizer do nosso sistema político e do próprio programa? Não será algo de consenso, pelo menos político, e que de facto poderá ter alguma utilidade, ou isto representa uma visão de políticos que está aquém ou distorcida daquilo que pensa a população? Vamos lá. Três coisas. Uma, para dizer que eu nem falo de percentagens. Porque falar de percentagens quer dizer que eu aceito vender São Tomé e Príncipe e depois só discuto depois as percentagens. Não. Esse assunto eu acho que não faz sentido. Ou seja, esse investimento nesses termos não faz sentido. O que faz sentido é aquilo que eu disse na semana passada. É que quem quer investir, quem quer chegar a São Tomé e Príncipe, temos muito investimento. Depois de investir, estamos na disposição de avaliar e dar nacionalidade tanto a ele como a outra família, uma vez que é a pessoa que eventualmente tem investido e conhecemos o percurso dessas pessoas em São Tomé e Príncipe. É assim que eu julgo que deve ser esse projeto. Todo o contrário, para mim, eu sou radicalmente contra. Isso porque, Josemar? E isso vai fazer o ponto 2. É que, nessa perspectiva, qualquer dia, chega lá um venezuelano, um colombiano, um americano, um canadiense, um qualquer de Congo e por aí fora, com dinheiro, compra o país e compra todo o São Tomé e Príncipe. Nós estamos a dizer que o que nós queremos só é dinheiro. E eu disse, nós não podemos querer dinheiro quando nós não sabemos gerir o dinheiro e quando nós nem temos mecanismos bastantes no controle de quem entra no país. Então, eu acho que esse ponto deve ser um ponto muito, muito importante. Mas indo agora... É verdade também que este programa existe e é feito por outros países que não representa necessariamente a venda do país ou a venda da soberania ou coisa de gênero. Por que opõe a sua execução em São Tomé e Príncipe? Josemar, eu na semana passada disse que eu, Liberato Muniz, ou Josemar Afonso, ou Marcelino Marques, ou Carlos Semedo, ou alguém que nos está a ouvir, quando entra São Tomé e Príncipe, neste momento, no aeroporto, ele tem que ser fiscalizado por alguém que tem que pôr as mãos dentro das nossas malas para descobrir o que é que nós temos. E dificilmente ele encontra. Por quê? Porque ele não tem, ou seja, nós, no nosso aeroporto e nos nossos portos, nós nem temos condições mínimas de controlar quem chega lá. Quanto mais conseguirmos tentar controlar mercenários que eventualmente possam ter nacionalidade São Tomé. Mas pior ainda... Então, no fundo, não está contra de todo o conteúdo do programa. O que está a dizer agora é a falta ou a alegada falta de capacidade interna de poder fazer o devido seguimento e fiscalização para evitar que pessoas de perfis duvidosos ou até criminosos possam, de facto, conseguir a nacionalidade de São Tomé. É isto? O que eu estou a dizer é factual. No visto Gold, Portugal não sequer conseguiu controlar o visto Gold. Por quê? Mas tem tido muita gente que tem obtido nacionalidade portuguesa, tanto porque já vive cá há algum tempo e trabalha e descontou, como outros que fizeram grandes investimentos. O que eu defendo é a perspectiva contrária. Ou seja, quem quer investir em São Tomé e Príncipe, quem quer fazer o seu melhor por São Tomé e Príncipe, desde que nós criemos a base mínima para que eles possam investir, facilmente nós podemos acompanhar, monitorizar e dar nacionalidade. É nessa perspectiva que eu encaro esse trabalho. Mas dentro da pergunta que fizeste, eu fui pensar muito dentro deste projeto. Esse projeto apareceu em 2022, em véspera das eleições. Esse projeto volta a ser relançado agora, à volta das eleições. Esse projeto teve conhecimento de toda a cúpula do 17º governo, incluindo o presidente da Assembleia. Todos eles conheciam esse projeto. Esse projeto teve aval do presidente da República, que também o conhecia subejamente esse projeto. E esse projeto teve aval, novamente, com a regulamentação
deste novo governo em véspera novamente das eleições em São Tomé e Príncipe. E eu fui mais longe, Josemar, porque os nossos dirigentes muitas vezes pensam que nos enganam, mas eles não estão à altura do grande, porque nós em São Tomé vamos tendo informações. Por quê? Porque um dos maiores pontos de clivagem entre o Presidente da República e o governo do Patrício Trovoada é precisamente esse projeto de venda, ou seja, de venda de nacionalidade, em que cada um quer fazer na sua maneira, cada um quer fazer, talvez porque lhe dá jeito melhor assim. E se nós formos a ver, muita gente da presidência que trabalhava com o Presidente da República deixou de o fazer porque passou para o lado do Patrício Trovoada precisamente devido a esse projeto. Então, o que quer dizer que esse projeto, contrariamente àquilo que o primeiro-ministro diz, não é transparente. Porque se fosse um projeto transparente, o líder do MLSTP, que foi alguém muito bem colocado no 17º governo, porque ele era governador do banco, tinha que ter tido conhecimento desse projeto. E ele agora, quando aparece a se rebelar contra esse projeto, está a dizer que ele não conhecia. Mas que, no meu entender, é novamente mais uma forma de não ser ele a fazer esse projeto. Porque cada um quer ser ele a fazer e a tirar a maior rentabilidade. O que quer dizer que eu subscrevo aquilo que o Marcelino Marques disse e o que o Carlos Semedo diz. É que os santomenses, dirigentes do país, não estão interessados na sustentabilidade e na viabilidade do país. Estão mais preocupados em como é que arranjam dinheiro para poderem se manter no poder. Isto é muito mau. Isto tem criado clivagens graves entre fações políticas em São Tomé e Príncipe que não pensam nas pessoas, que não pensam em São Tomé e Príncipe. Porque um projeto como esse, com a dimensão que tem, devia ser novamente debatido nas universidades, debatido nas escolas, debatido com quem conhece e tentando ver em que perspectiva nós podíamos fazer e não trazer uma coisa já com essa dimensão, onde não houve concurso público, segundo dados que eu tenho, mas houve um contrato assinado diretamente, e onde, de uma forma, e eu digo assim, esta empresa que ganhou esse projeto, qual é a constituição efetiva dessa empresa? Tem santomenses? Tem pessoas ligadas a santomenses? Ou seja, são coisas que nós temos que interrogar. Porque, uma vez mais, em São Tomé e Príncipe, tudo quanto se faz não se debate. Então, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, mas esse projeto não é transparente. E não é transparente desde 2022. Porque, senão, antes de implementar esse projeto, tinha chamado a oposição, que é o MLSTP, tinha chamado o Basta, tinha chamado o PCD, tinha chamado a sociedade civil, e se é uma coisa, eventualmente, que é para continuar, que mexe com aquilo que é o cerne dos santomenses, tinha que ser debatido por todos, inclusive na nossa televisão, na nossa rádio, tinham que se promover debates que pudessem esclarecer verdadeiramente um projeto como esse. Porque os dirigentes santomenses têm que se convencer que o país não é deles. Eles não vão negociar o país conforme lhes dá jeito. Não. Eles têm, assim, estão lá para pensar, estão lá para decidir, mas estão para decidir em conformidade com aquilo que o povo quer e espera deles. E por isso eles têm que estar junto da população, debater com a população, ver com a população aquilo que deve ser feito. E eu julgo que nesse projeto, o que me parece é que cada um está à espera de colher talvez melhor fruto para si do que à espera que o fruto seja verdadeiramente para São Tomé e Príncipe. Porque se fosse para São Tomé e Príncipe, neste momento, eu não estaria cá a falar como estou a falar, nem o Carlos Semedo, nem o Marcelino Marques, porque eram pessoas que, com certeza, teriam tido já debatido este problema, teriam tido já exposto as suas opiniões, que é o que efetivamente não acontece em São Tomé e Príncipe, e as pessoas aparecem com projetos praticamente feitos e projetos que, no meu entender, não defendem de maneira nenhuma aquilo que é a soberania de São Tomé e Príncipe. E eu volto a repetir, Josemar, nós somos muito maus controladores, nós não queremos monitorizar, nós não queremos trabalhar. E o exemplo dos barcos, da forma como os barcos mancham a nossa imagem, não é de hoje, desde 1998, se não me engano, até hoje, é triste, lamentável, e vemos que, mesmo assim, nós não temos conseguido fazer nada. Deixar que entre em São Tomé e Príncipe gente que nós não conseguimos controlar,
simplesmente para ganharmos 30 e tal mil euros por pessoa, independentemente de ser 2 milhões, 2 bilhões e por aí fora, que nós nem sabemos para que vai servir, é triste. É preciso nós definirmos aquilo que nós queremos para São Tomé e Príncipe, é preciso nós apresentarmos um mapa de ordenamento do território do país para sabermos aquilo que nós pretendemos e, a partir daí, começarmos, passo a passo, a encontrarmos mecanismos para sustentarmos São Tomé e Príncipe. Mas, para isso, Josemar, é preciso nós termos pessoas sérias, pessoas que pensam em São Tomé e Príncipe, pessoas que não pensam que sabem mais do que os outros, mas pessoas que estão disponíveis, abertas a dialogar e a encontrar o melhor mecanismo para São Tomé e Príncipe. O dinheiro, onde há dinheiro, não pode haver muito barulho. É preciso não que se saiba fazer para que o dinheiro, ao entrar em São Tomé e Príncipe, seja devidamente encaminhado para o bem de São Tomé e Príncipe. E, para mim, esse projeto não é bom para o país, porque, para mim, não é transparente e, para mim, põe muito em causa aquilo que é São Tomé e Príncipe, que é um país que tem que fazer funcionar todas as suas instituições antes de pensar em veleidades dessas e antes de pensar em coisas que não têm sustentabilidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.